Sejam bem-vindos a mais um Rede Social Entrevista, um podcast onde você se conecta com pessoas que vão te ajudar a crescer como pessoa, ampliar seus conhecimentos e você vai ter assuntos para conversar com a sua família também, com seus amigos, no trabalho, a sua rede de conexões. Hoje eu recebo Eleni Ramos, ela que é uma especialista em finanças. Então, se você tem problemas com as finanças, tem sido um adversário para você, hoje você vai aprender a trabalhar com o dinheiro e o dinheiro vai trabalhar para você. Mas, primeiro, eu preciso falar dos nossos patrocinadores masters que fazem tudo isso acontecer. Começando pelo Estúdio Ti Personal em Laranjeiras. O Estúdio Ti Personal não é uma academia, e sim um estúdio, pois lá você encontra roupas para academia, você vai ter um estacionamento exclusivo para quem é aluno, você tem Ti Dança, que são aulas de dança para você cuidar da sua saúde, e especialistas ao seu lado para poder te ajudar a crescer fisicamente e também cuidar da sua saúde. Então faça já a sua inscrição no Estúdio Ti Personal em Laranjeiras. Lembrando que nós temos também o apoio da Bia Black Temperos. Bia Black Temperos, se você tem uma vida que está sem gosto até hoje, você precisa conhecer a Bia Black Temperos para temperar a sua vida. São chás, temperos, todos os produtos que você precisa, você encontra na Bia Black Temperos. Siga as redes sociais, Bia Black Temperos. Faça uma visita nas barracas que ela tem nas feiras porcalheiras e lá você pode ver os produtos e também tem um motoboy para poder fazer a entrega. Bia Black Temperos, temperando o seu dia, a sua semana e o seu ano, é claro, trazendo um tempero melhor para a sua vida. Eleni, seja bem-vinda ao Rede Social Entrevista, o espaço onde nós podemos conectar pessoas com propósitos e ações. E para começar, eu gostaria de saber o seu perfil atual. Quantos anos você tem? Onde você nasceu? Onde você está morando atualmente? Seja bem-vinda ao Rede Social Entrevista. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite. Eu tenho 50 anos, tá? Moro em Perus, na verdade, desde quando eu nasci. O meu perfil hoje eu sou empreendedora, né? Na verdade, eu tenho um histórico de empreendedora desde sempre. Minha mãe trabalhava com roupas, eu segui os caminhos dela na frente, mais na frente. Fui para o mundo corporativo, né? Desde os 16 anos eu trabalho no mundo corporativo. Fui trabalhar com finanças nessas empresas, trabalhei com importação. Mas eu sempre tive uma coisa, assim, com a minha origem. E eu sempre tive vontade de ter uma loja. Então, eu abri uma loja para trabalhar e deixei ela como... Isso vai conectar um pouquinho com o que eu vou falar, porque eu deixei ela como tipo... Ah, isso aqui vai ser o meu negócio da minha aposentadoria. E eu continuei no ramo corporativo. Então, essa empresa era administrada por mim, mas eu não ficava nela. Quem ficava eram funcionários. E eu continuei trabalhando. Trabalhei nessas empresas até mais ou menos 2014. Então, eu trabalhei por 24 anos com negócios de finanças, importação de... Trabalhei numa distribuidora. Mas assim, eu tenho comigo e eu sempre tive comigo uma veia para ensinar. E isso desde sempre, tanto é que nos lugares onde eu trabalhei, além de ser gerente, gerenciar a parte administrativa e financeira dessas empresas, eu sempre tive uma coisa com ensinar. Eu trabalhei na loja concomitante, eu sempre tive programas de auxílio com jovens aprendizes para poder inserir essas pessoas no mercado. Então, isso ficou comigo. Em 2014, por uma questão pessoal minha, eu optei que era hora de tocar o meu negócio e aí eu vou cuidar desse negócio. Então, saio dessas empresas para que eu prestava serviço e eu vou cuidar do meu negócio. O que acontece? Fiquei de 2014 até 2019. E aí, sempre com aquela coisa, sempre pensando em algo diferente, já tinha pensado inclusive até em fazer uma pós-graduação para lecionar, mas o negócio estava ali, porque eu já tinha isso na veia desde criança, né? 2019, aí 2020 veio a pandemia. Aí a pandemia me fez eu ter que me reinventar no meu negócio. Por quê? A vida inteira eu trabalhei com o ramo de atacado, né? E de repente eu tenho uma loja de varejo que já era antiga, que eu abri essa loja em 2002, mas a pandemia foi um divisor de águas ali.
E aí eu entro e falo, não, eu tenho que reinventar, eu tenho que mudar meu negócio. Aí eu faço uma pós, uma especialização em moda, voltada para o varejo. E aí, neste momento, eu encontro a educação financeira. E aí, educação financeira, eu precisei fazer aquilo, apesar de já ter uma experiência muito larga, né, de, de, de educação financeira. Mas naquele momento eu encontro o educador financeiro. E aí é onde eu me volto para poder estudar mais sobre investimentos, estudar mais sobre educação financeira. E aí eu consigo, neste momento, unir essa veia de empreendedor e de professor. E assim, Eline, você, na sua infância e adolescência, você falando das suas experiências profissionais, você já era aquela pessoa de ter o cofrinho, de ter aquele porquinho para arrecadar as moedas? Alguém ali já falava assim, olha, você precisa cuidar do seu dinheiro, porque hoje você chega a essa profissão, essa função, mas ali você já teve esse contato de guardar o dinheiro para o lanche. As finanças já faziam parte do seu crescimento? Sim, na verdade eu tenho hoje, depois de muito tempo eu aprendi, mas eu tenho hoje que os meus primeiros professores foram meus pais. Meu pai sempre foi uma pessoa muito poupadora. E a minha mãe também, apesar do pouco conhecimento, a minha mãe sempre foi muito organizada financeiramente. E eu, como eu começo a trabalhar com ela muito cedo, eu acho que é dela que vem esse meu gostar de organizar as coisas. Então eu desde eu sempre fui muito organizada financeiramente. Eu sempre fui muito de controlar os gastos. Eu sou a pessoa da planilha. Então eu sempre planilhei todos os meus gastos e faço isso até hoje. Eu não sei fazer nada sem que as coisas estejam todas anotadas e provisionadas. Eu sou a pessoa do provisionário. Eu sou realmente muito planejadora. Mas eu acho que essa veia vem dos meus pais, né? Então isso é uma coisa que hoje eu vejo que, inclusive meu pai, hoje minha mãe, eles têm uma certa tranquilidade financeira, né? Em função mesmo com as dificuldades de vida que eles tiveram. A gente teve uma vida muito difícil quando criança, né? Mas essa veia veio deles e hoje eles têm uma vida um pouco mais tranquila em função desse perfil que eles têm. Eu te pergunto isso porque eu conheço alguns empreendedores, até recebi alguns aqui no podcast, que eles falam muito sobre isso, que a infância e a adolescência influenciaram para eles fazerem hoje o que eles fazem. E falando sobre essa questão de finanças, eu conheço algumas pessoas que elas diziam assim, pela vida difícil que eu tive, né, infância e adolescência, os meus pais eles me davam ali algumas moedas, o troco do pão, sobrava um pouquinho ali, e eles já tinham essas economias de dizer, olha, vai ter um passeio da escola, então já vou separar esse dinheiro. Eu queria muito comprar esse lanche na escola, então eu vou deixar esse investimento, né, que eu vou fazer em mim, vou comprar algum produto que eles vão vender na escola, porque eu sou daquela época que vendia aqueles livros, o pessoal ia lá e vendia aquelas artes de gesso, essas coisas, e tinha que economizar para poder ter isso. E hoje as pessoas são empreendedores e eles conseguem fazer essa conexão dizendo, olha, ali quando eu estava dando os meus primeiros passos, eu já tinha essa visão empreendedora, eu já era um economista e hoje eu pratico com mais do que as moedas. Então hoje você consegue ter essa leitura e os seus pais eles são influenciados pelo seu cuidado. Mas você entende que hoje nós vemos uma realidade totalmente diferente da questão do jovem empreendedor, que você teve uma realidade melhor, vamos dizer, para ter um exemplo e hoje está mais descontrolado? Não, eu acho que hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação. Eu venho de família humilde, muito humilde, inclusive. E essa consciência não existia lá no passado. Na verdade, o que existia era uma questão de sobrevivência, tá? Então, qualquer coisa, seja da minha parte ou dos meus pais, era sobrevivência, né? Ou seja, se eles não poupassem, eles não teriam. Então, era diferente. Eu acho que hoje a gente tem um acesso à informação, a informação ela está é, muito acessível para o jovem. Só que ainda assim, mesmo estando acessível para o jovem, eu acho que ainda falta alguma coisa. Então, muitos jovens vão carregar isso de empreender provavelmente não, sim, com certeza, né?
pelo histórico, né? A nossa vida, a nossa família, a nossa infância, ela leva isso. Então eu tenho isso comigo. Eu sou essa pessoa, desde muito criança, desde muito pequena, eu sempre quis ter meu negócio. E eu carrego isso. E eu venho com o meu negócio. Tenho ele até hoje. Minha loja tem 23 anos. E sempre tive também, quando criança, que eu queria ser professora. Então, eu acho que cada jovem traz, sim, as nossas origens, as nossas experiências na infância, as nossas realidades, elas refletem-se no nosso futuro. O que eu faço hoje é exatamente isso. Com essa consciência, é tentar trazer o mais cedo possível esta informação e de uma forma consciente, né, e de uma forma prática para o jovem. Então, hoje, por exemplo, com meu filho, eu tenho 3 filhos. Eu tenho um de 28, que é o João, que inclusive está morando, acabou de se mudar essa semana para os Estados Unidos. Já morou lá outras vezes, mas nesse momento ele está lá fazendo doutorado. Eu tenho a minha menina, que ela tem 26 anos, inclusive faz 27 amanhã, está terminando o doutorado dela na área acadêmica de ciência. E eu tenho um pequenininho. Meu pequenininho fez 13 antes de ontem. Então, assim, tô com um dia aí. E desde sempre, eu sempre ensinei eles e eles vão com certeza levar para o futuro deles as referências que eles estão tendo comigo. Então, o meu filho hoje é um menino que consegue ir morar nos... Um menino não, um rapaz, né, 28 anos. Ele consegue morar nos Estados Unidos para fazer o doutorado dele. Por quê? Porque ele conseguiu, aos 28 anos, ter uma independência, que é o que eu gosto de chamar de liberdade financeira. Hoje, o João tem liberdade financeira para poder estar fazendo o doutorado dele nos Estados Unidos. Não fosse isso, seria um pouco mais difícil. Como é que você sai daqui? E essa liberdade não foi eu que dei. Eu dei uma boa educação, mas a construção da liberdade é ele quem faz com o trabalho dele. Então, isso é uma coisa que a gente passa. Então, o que eu aprendi com os meus pais, os meus filhos aprendem comigo. O meu pequenininho, essa coisa que você falou da mesada, o meu pequenininho hoje eu chamo de semanada. Eu tô escrevendo um e-book também para educação financeira voltada para a criança. Tem um outro projeto, depois a gente pode falar sobre ele. Mas a ideia é fazer com que a criança tenha acesso a questão orçamentária, de orçamento logo cedo, que a gente chama, né? Aquilo de você listar seus gastos, Sim. é o orçamento. Então, o meu pequenininho de 13 anos já tem acesso. É uma dificuldade para ele, porque ele quer comprar Robux, né? Ele quer jogar. Então, eu tô ali toreando. O que ele gasta, eu libero uma semanada, mas uma parte ele tem que investir. Ele entra comigo no home broker hoje e investe. Então, assim, vai ser muito diferente pro Luca, que é o meu pequenininho, daqui 10 anos, a realidade de investimento para ele, de poupar, vai ser muito diferente do que foi a minha vida. Porque o meu acesso lá no passado era outro, era sobrevivência, mas mesmo assim a gente carrega. E hoje eu tenho, né? Essa história de vida hoje é um resultado de um sonho, porque você também precisa de sonhos e objetivos, Claro. mas eu sempre foquei ali. E o que eu tento fazer com os meus é exatamente isso, é trabalhar para que eles também tenham objetivos e alcance esses objetivos em função do trabalho e principalmente do como eles poupam esse dinheiro. Então, a educação financeira ela começa lá na base. E você falando sobre a questão dos seus filhos, Helene, eu já ouvi de muitas pessoas, daqui a pouco você vai responder com mais propriedade sobre isso, que a gente vai entrar na parte mais técnica. Tem gente que diz assim: ah, eu até ia bem financeiramente até eu ter o primeiro filho, e aí veio o segundo. Então, meio que a pessoa joga uma culpa em ter o filho. Só que eu não tenho filho ainda, mas eu tenho uma visão assim, que a pessoa ela tem o primeiro desafio de gerência financeira quando nasce o primeiro filho, porque tá na casa dos pais, ou ali tá com o namorado e tal, tá noivando, meio que você gasta um pouquinho ali, se não der, o pai e a mãe ajuda. Quando você tem o seu primeiro filho ou seus filhos, não tem essa de eu vou gastar um pouquinho ali, alguém vai me ajudar, porque vai precisar ter investimentos, né? Você tem ali na primeira oportunidade as fraldas, o enxoval, depois tem o leite, que às vezes ele não toma um leite que você tem a condição de comprar, depois ele entra na escola, tem material escolar, tem isso, tem aquilo, e muitas pessoas acabam quebrando financeiramente por conta do filho. Você também tem essa visão de que o primeiro investimento é você ter os filhos para depois você ser um profissional e ter um local assim com um investimento maior? Eu gosto de brincar, vou fazer até um paralelo. Eu gosto de brincar, na educação financeira, a gente tem 3 pilares
do investimento, que é um ativo de valor, o tempo, né? E os aportes. Então eu gosto de brincar com meus filhos, eles ficam bravos comigo, porque eu gosto de chamar eles de ativos. Sim. Então são os meus três ativos. E eu falo que é isso. Então há uma dificuldade muito grande, porque você investe muito dinheiro, tudo é para aquela. E eu tive dois, né, inicialmente, depois, 15 anos depois eu tive o Luca, mas não importa. Ter um filho é um gasto muito grande. O que acontece com a maioria dos pais? Exatamente por ter essa criança, a gente quebra se não tomar cuidado. Mas é aquela coisa que eu falo, gente, se você não se pagar primeiro, não ter disciplina, você vai quebrar qualquer coisa. Então, filho, e aí mais um motivo que eu falo que é para você ter o cuidado com o teu orçamento, com a tua reserva de segurança, com o teu investimento. Por quê? Essas crianças crescem. E aí, sobra o quê? Vai sobrar a nossa velhice. Então, é uma coisa que, assim, é muito técnico, é muito cuidadoso, mas as pessoas realmente acontecem, se esquecem de si, porque você tá ali criando os filhos, e você esquece de você. E aí, o que acontece com muitos pais é isso, eles quebram mesmo, porque não fazem a reserva financeira. Então, uma coisa que eu sempre fiz, e pra mim é religião. Eu eduquei muito bem meus filhos, trabalhei muito, porque a vida não é fácil pra ninguém, mas eu sempre cuidei para que a gente tivesse reserva de segurança. Eu não vou nem chamar de emergência, eu não chamo de emergência, eu chamo de reserva de oportunidade de segurança. Mas principalmente a de segurança, porque o tempo passa, né? E quando você vê, se passaram 32 anos, eu tenho 32 anos de casada, como assim? Passou, meu filho tem 28 anos. Se eu tivesse esperando até hoje, eles estão estudando, né? O João está fazendo doutorado, a Beatriz está fazendo doutorado, o Luca está no ensino fundamental 2, ou seja, eles continuam gerando despesas altas. Se eu não tivesse um cuidado desde lá de trás de fazer essa construção paralela e com responsabilidade para que a gente não quebre, hoje a vida estaria um pouco mais difícil, porque cada vez mais, quanto mais tempo passa, mais difícil fica. A velhice é um negócio caro. Então, assim, eu não tô velha, eu tô ótima, né? Ótimo, mas eu estou em vias, eu não fosse algumas mudanças que ocorreram aí na economia, eu estaria já pensando na minha aposentadoria, né? Até por uma questão de investimento. A aposentadoria, no meu caso, seria já uma estratégia que eu já tinha adotado lá atrás para me aposentar num determinado tempo, que eu contribuo há 32 anos, tá indo para 33 anos. E assim, Eleni, olha, nós vamos entrar agora na parte prática. Você deu os seus exemplos, você contou um pouco da sua história, e as pessoas que estão em casa, eles estão ansiosos para saber como fazer, porque você citou situações, mas eles precisam saber como fazer, como aplicar, então nós vamos para a parte prática. Mas para isso, vou fazer um intervalo para vocês conhecerem os nossos apoiadores e patrocinadores. Daqui a pouco a gente volta com verdades e mitos e também para você ter uma vida financeira aplicada e organizada, você precisa continuar assistindo essa entrevista com a Eleni, que vai mudar a sua vida financeira. Fique aí que nós já voltamos. Estamos de volta e agora chegou o momento de falar de um dos nossos patrocinadores, que é a Mister Fit Home Caeiras. Se você precisa e prefere uma alimentação saudável e regrada, você precisa conhecer os produtos da Mister Fit Home Caeiras. Sucos, doces, massas, marmitas fitness, o que você precisa é só você entrar em contato Mister Fit Home Caieiras. Você encontra o produto que você precisa para fazer parte do seu dia a dia e ter uma vida mais saudável e regrada. Se você quer lavar o seu carro, você precisa dar um talento. E o Talento Car é o lugar certo e correto. Entre em contato com o Lucas, ele vai deixar o seu veículo em casa após a lavagem e vai buscar também para poder fazer o serviço. O seu carro ou a sua moto precisa de um talento. E é só você falar com o Lucas da Talento Car. Entre em contato com Talento Car nas redes sociais e leve o seu carro, a sua moto, para ter um talento de qualidade. Eleni, nós voltamos agora para o quadro que as pessoas mais amam, que é o Verdades e Mitos. Eles mandam as perguntas e aí a gente vai responder ou tentar melhorar as situações para eles. Começando o Verdades e Mitos, hoje falando sobre finanças. É verdade ou é mito que o dólar
é a moeda mais potente do mundo, o dólar é o melhor investimento. Isso ainda é uma verdade ou já se tornou um mito? Não, ainda é uma verdade. Nós estamos vivendo um momento atípico, né, na economia mundial. Mas eu acho que isso é temporário, né? O dólar deu uma desvalorizada aí frente ao real, mas é porque não é que o dólar tá ruim, é o real que deu uma valorizada, né? Acima dos outros países. Mas o dólar ainda continua sendo uma moeda forte. Tanto é que a gente, nos investimentos um pouco mais sofisticados, ele é utilizado como proteção de investimento, de capital, de patrimônio, né? Então, é uma coisa um pouquinho mais sofisticada. Depois, se uma pessoa, quem tiver interesse, a gente explica mais. Mas o dólar ainda é uma moeda muito forte, é usada como proteção, inclusive, de patrimônio. E é verdade ou é mito que aquela história que a avó, que o avô contava, dizendo assim, não guarde dinheiro no banco, porque um dia pode acontecer, como já aconteceu, de você perder o seu dinheiro. O lugar de se guardar dinheiro é embaixo do colchão. Isso é verdade ou é mito? Hoje em dia precisa se colocar no banco para valorizar. Gente, hoje é mito. Por quê? Porque nós estamos num momento, né? Aí é também uma questão global, mundo inteiro. Nós temos inflação. O que que é inflação? O dinheiro ele perde o poder de compra. Então, se você guarda o dinheiro debaixo do colchão, ele vai se desvalorizar. Exemplo, nós estamos com uma taxa de juros a 15%. É uma taxa extremamente alta. Ou seja, o que você compra hoje por R$ 100, amanhã ele está valendo 85. Ou seja, perdeu R$ 15. Só porque você não deixou no banco. Então, é mito. O dinheiro não pode ficar debaixo do colchão, porque senão ele vai perder o valor de compra, sim. E é verdade ou é mito, Eleni, que pessoas precisam contratar profissionais como você que vão trazer esse, essa clareza, vão orientar, trazer essa mentoria só se ela ganhar mais do que 2 salários mínimos. Porque o dono de casa, a dona de casa, o CLT não precisa ter uma saúde financeira. Isso é verdade ou é mito? Isso é mito. Por quê? Porque as pessoas elas precisam aprender a lidar com o dinheiro. E aí eu gosto de falar o seguinte: é, quanto menor o valor do ganho, mais cuidado ele tem que ter com o dinheiro. Então, cuidar, educação financeira é para todos, tá? Independente do valor. Então, se a pessoa ganha menos, mais cuidado ainda ela tem que ter, porque ela tem que fazer o dinheiro sobrar. E como que ela faz isso? Com educação financeira. Então, o meu trabalho, ele é um trabalho para qualquer pessoa que queira fazer o dinheiro sobrar, sim. Que queira ter um futuro garantido, né, mais para frente, que queira ter uma velhice tranquila. Então, é mito. Precisa, sim. A educação financeira é para todos. Né? E o meu trabalho é esse, é ajudar as pessoas. E é verdade ou é mito, Eleni, que duas situações eu vou trazer para você. É. Casamento pode se trazer uma crise financeira para uma pessoa que era organizada e se casa com alguém que não é nada organizado, e de que os advogados e também doutores, os médicos, eles têm uma dificuldade muito grande na hora de cuidar do seu dinheiro e acabam quebrando. É verdade, infelizmente é verdade. O casamento é um dos fatores, um dos maiores fatores de endividamento, tá? Só que por outro lado, se bem administrado, duas pessoas juntas, elas têm grandes chances de construir um patrimônio muito mais rápido do que uma sozinha, tá? Então, e aí vem a educação financeira, tá? E uma pessoa desorganizada e uma outra organizada, a tendência é o quê? Quem tiver a pegada mais forte vai contaminar o outro. Mas a tendência é que se você tem ali uma pessoa organizada ali no casamento, a tendência é que a pessoa tende a controlar mais o dinheiro. Quem é o controlador, ele vai manter mais alinhado, tá? Agora, se são dois desorganizados, aí não tem jeito. Com relação a médicos, que eles têm dificuldade, por quê? As pessoas, elas ganham muito dinheiro. Então, da mesma forma que se ganha muito dinheiro, se gasta. E, novamente, se não tiver uma educação financeira, então. E aí a gente volta lá para a primeira pergunta que você fez. Não é quanto ganha, é como se gasta o dinheiro. Né? Então as pessoas elas têm acesso a uma renda um pouco melhor. E só que, como ela não faz o controle dos gastos, ela realmente se mete e aí ela entra em dívidas.
Então, hoje nós temos, no país, nós temos uma quantidade de pessoas endividadas é muito grande. E não é só na camada mais baixa da população. A gente tem aí a classe média também extremamente endividada. E não é porque ganham pouco, é porque não administram dinheiro. E o CLT, é verdade ou é mito que ele acaba tendo uma grande dificuldade em fazer economias? Porque ele trabalha de segunda a sexta, tem gente que trabalha até de segunda a sábado, e aí ele vê o domingo como dia de relaxar. Então ele faz churrasco, ele vai para um bar jogar sinuca, ele vai comprar pizza, vai extravasar. E isso no final do mês acaba quebrando ele. Isso é do CLT ou independente se você é CLT ou não, você tem que tomar esse cuidado com esse domingo perigoso. Não é uma característica do CLT. Eu acho que tem mais a ver com a personalidade da pessoa. Porque eu poderia até dizer que uma pessoa CLT ela tem muito mais chances de construir um patrimônio do que, por exemplo, um empreendedor. Tá? Porque ele tem ali o salário dele garantido e ele vai conseguir administrar um pouco melhor porque ele tem a renda garantida. Diferente de um empreendedor que às vezes nem sempre a renda entra todo mês certinho. Então eu acho que não tem a ver com a categoria de trabalho da pessoa. Acho que tem a ver com a personalidade, como a pessoa lida com o dinheiro. Que isso aí é muito pessoal de cada um. Né? Como eu disse, tem pessoas, eu atendo pessoas, empreendedores que estão extremamente endividados e eu tenho empreendedores super controlados. Apesar que o empreendedor é um pouco mais difícil porque como aqui no Brasil principalmente, né, o empreendedor ele começa arriscando, então ele não se prepara para empreender. Então, quando ele vai ver, ele está tudo enrolado. Eu pego muitos empreendedores que eu tenho que ajudar e já empreende há muitos anos. Eu tenho empreendedores que eu pego com 20 anos e ele ainda não aprendeu a separar, por exemplo, a pessoa física da pessoa jurídica. Isso é um problemão. E a mesma coisa é o CLT. O CLT, sem consciência, ele gasta o dinheiro. Na verdade, ele gasta antes de ganhar, né? E aí não tem salário que dê conta, porque ele não consegue produzir mais dinheiro. Talvez até diferente do empreendedor, porque se o empreendedor com consciência, ele consegue gerar mais renda fazendo algum trabalho. E às vezes o CLT não tem mais espaço para gerar uma renda. Então a tendência é que essa pessoa tende a se endividar ou ficar complicado porque ele já gastou antes. Cartão de crédito, né? Tá lá estourado quando vem a fatura. Então eu acho que é relativo, né? Na questão da categoria que a pessoa trabalha. Né? Tem mais a ver com a personalidade, com a formação da pessoa. E eu acho que aqui a gente pega um pouquinho, né? As pessoas não têm acesso à educação financeira. Alguns têm por natureza, porque isso vem meio, como eu disse, né? Vem lá da veia, mas eu sou em 5 irmãos, nem todo mundo pegou essa característica, né? Então, eu acho que tem a ver com a personalidade da pessoa. E aí, se bem orientada, uma pessoa com uma personalidade poupadora, por exemplo, organizada, se bem orientada, é uma pessoa que tende a controlar bem o dinheiro, sim. E agora nós vamos para as traduções. Muita gente ouve termos, mas não entende nada. Vamos começar aqui com 3 para traduzir para as pessoas. O que seria um ativo? O que seria um passivo? E o que seria uma caixinha que todos os bancos falam, mas as pessoas não sabem o que é? Vamos lá, um ativo é um bem onde você deposita o teu dinheiro. Então, por exemplo, vamos simplificar aqui o que é um ativo. Um investimento é um ativo. Um carro é um ativo. De valor ou não é relativo. Uma casa é um ativo. Até eu chamei os meus filhos de ativo, né? Mas eu fiz uma brincadeira, eles não gostam. Mas um ativo é tudo aquilo onde você aporta, coloca um valor e aquele ativo tende a se tornar um bem, né? Seja ele um investimento, seja um imóvel. E o passivo é o quê? É tudo que sai. Então, o que é um passivo? Os gastos que você tem, as despesas com o teu filho. Por exemplo, a prestação da casa não é um passivo, né? Ele é um investimento ali que você faz num bem de valor. Então é isso, acho que o ativo é tudo aquilo que você tem, um investimento que gera valor, e o passivo é aquilo que sai, tá? Que a gente poderia até chamar de despesa, né? Simplificando a conta, assim, na educação financeira, a gente chama ali de despesa, tá? De que é aquela despesa que você usa para se manter, para viver. E a caixinha? O que é essa caixinha que todos os bancos falam,
mas poucas pessoas sabem o que fazer com ela e o Então, que a é. caixinha hoje dos bancos, ela democratizou o investimento. O que isso quer dizer? Ela facilitou as pessoas. Então, às vezes, as pessoas não dão valor para a caixinha. Mas a caixinha, ela é de uma grandeza gigante. Por exemplo, você tem os porquinhos do Inter, você tem as caixinhas do Nubank. Isso daí, se a pessoa souber, são excelentes. O problema é que as pessoas não sabem o que fazer com a caixinha. E o meu trabalho é esse. Por exemplo, tem muita gente que pergunta para mim assim: ah, mas investimento é só para quem tem muito dinheiro? Eu falo: não, investimento é para qualquer pessoa. Quer ver um exemplo? Pega o dinheirinho e guarda na caixinha. O que é caixinha hoje? O pessoal chama de caixinha, mas antigamente a gente chamava de envelopes. As pessoas não tinham dinheiro no banco e elas guardavam nos envelopinhos. As caixinhas desses bancos, elas têm essa função, que você pode ter várias caixinhas para objetivos diferentes. E aí é um negócio muito legal no investimento e na educação financeira, que é o objetivo. Eu gosto de falar assim, você quando vai para algum lugar, você põe o destino, né? E Sim. aí você sabe primeiro onde você vai e depois você sabe que caminho você segue. A mesma coisa, as caixinhas, elas têm essa função, destino, objetivo. O que eu quero fazer com esse dinheiro? Então você pode usar a caixinha quase como uma técnica de envelope. Você põe lá, dinheiro da viagem, e aí você guarda o dinheirinho ali. Dinheiro da aposentadoria, você guarda o dinheirinho. Então, as caixinhas desses bancos hoje, elas são excelentes, porque elas rentabilizam bem, elas pagam, a maioria pagam o que grandes bancos estão pagando. Tem caixinhas pagando o mesmo que paga um investimento de que a gente chama de CDB, né, que é um investimento que todos os bancos têm, e as caixinhas pagam o mesmo rendimento que paga esse banco por uma pessoa que, por exemplo, está investindo 50 mil reais. Então as pessoas não sabem a importância das caixinhas. O que falta para elas é exatamente saber o que fazer com as caixinhas e por que usar as caixinhas. Então o meu trabalho é esse. Né? Então, quando a pessoa pergunta se investir é para quem tem muito dinheiro, eu falo, não, é para a pessoa. Você tem ali 50 reais na sua conta e quer guardar, você consegue investir numa caixinha desses bancos e rentabilizar e proteger, principalmente que o maior objetivo é esse, né? Proteger o poder de compra desse dinheiro. Eline, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, seu telefone de contato, para te contratarem, para você ajudar essas pessoas a ter uma saúde financeira bem melhor? Onde eles encontram e como te encontram? Ó, o meu arroba no Instagram é eleniramos.finanças, tá? Que é o meio mais fácil hoje que as pessoas têm para encontrar. E, e também pode mandar, na verdade, acho que o melhor meio mesmo ainda é o Instagram mesmo, tá? eleni@finanças. Então, se você está precisando de uma saúde financeira melhor, a Eline Ramos está aqui para poder te ajudar, a te orientar e você ter caminhos mais tranquilos e mais claros para poder cuidar da sua saúde financeira. Eline, nós chegamos agora no quadro que é o like, dislike e o compartilhar. Primeiro, eu quero saber o que você aprova atualmente, que você dá like, em meio às finanças em geral, no mercado das finanças. Você olha, é algo que as pessoas têm feito, eu aprovo e incentivo. O que seria? Assim, tem muita informação hoje que a gente pode dar um like, né? Tem muita coisa boa. Hoje, apesar de se vender muita ilusão, tem muito conteúdo bom na internet, né? Só que assim, o que eu dou like é exatamente isso. Tem conteúdo ensinando como a pessoa poupa, como a pessoa investe. é, Mas tem também muita informação que leva as pessoas a ter ilusão. Então eu dou dislike para isso. Tá? Eu vejo acredite, mas muitas pessoas vêm me procurar como investir em criptomoeda. A pessoa nunca investiu em criptomoeda. Na verdade, elas não falam nem criptomoeda, elas falam Bitcoin, né? Então, assim, e aí se vende muito a ideia de que aquilo é uma coisa para ganhar muito dinheiro. Pode até ser, mas para quem sabe o que está fazendo. Né? Para um investidor comum, para uma pessoa que nunca investiu, eu jamais recomendaria que ela começasse com a criptomoeda. Eu não estou dizendo que é ruim. Tem clientes meus que já investem em outros investimentos, em CDB, em tesouro direto, e que querem diversificar o investimento em criptomoeda. Eu falo, ok, mas aí a pessoa precisa passar por um conhecimento antes de investir em criptomoeda, porque existe muito risco envolvido. Então eu dou dislike em quem vende isso como sendo algo fácil para se fazer, porque não é. E olha, a questão do compartilhar, eu gostaria que você compartilhasse me respondendo uma pergunta. Bets
Tigrinho e Telecena são investimentos? Não são. Infelizmente, são apostas, né? Então, é igual jogar na Mega Sena. Vamos lá, um exemplo. Jogar na Mega Sena é investimento? Não, é uma aposta. É um negócio de risco. Você mais perde do que ganha, tá? Vai ter lá em alguns milhões que vão acertar, que vai acertar, mas é aposta, é risco. Então, tudo aquilo que só tem risco e não tem ganho, não é investimento. As bets é a mesma coisa. O problema das bets é um pouco maior ainda. Por quê? Porque as pessoas têm um acesso muito fácil à bet. E aí, existe, e aí eu como minha formação também, eu tenho uma formação também em análise de sistemas, e eu vou te dizer, tem uma manipulação do algoritmo. Não é algo que, foi da sorte ali, tá? Eu não vou falar nada de Mega Sena porque não vou entrar nesse mérito, porque não vem ao caso. Mas as bets tem uma manipulação. E aí tem uma manipulação não só de algoritmo, tem uma manipulação, é, inclusive, por exemplo, de influencers. Helene, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, agradecer também o Gênesis Franco, da BMG Confecções, e a Juliana também, a doutora Jujubinha, por ter feito esse contato e hoje a gente ter essa aula. Então, fica aí os seus agradecimentos, suas considerações finais, e eu agradeço especialmente eles e também a sua vinda até aqui. Fique à vontade, faça seus agradecimentos, aqueles que você quer mandar o abraço. Aí eu agradeço primeiro vocês, né, a rede social, por ter me permitido estar aqui, para poder passar essa informação para vocês. O universo da educação financeira ele é muito amplo e aí ele é muito responsável também. Então não daria aqui para eu passar grandes coisas, porque o nosso tempo é curto. Então eu convido as pessoas, quem quiser saber mais sobre o assunto, me segue lá na rede social. Se tiver dúvida, eu ficaria muito feliz em poder ajudar, porque é propósito também. Ajudar pessoas hoje é um propósito, não é só porque você quer falar sobre dinheiro, é que você quer ajudar as pessoas a resolver a questão delas com dinheiro. Então, quem tiver dúvida pode me chamar nas redes sociais, me chama lá no Instagram, tá? eleniramos.finanças. Tem alguma dúvida de como começar a investir? A gente tem alguns, eu disponibilizo pelo menos uma vez por mês alguns atendimentos pro bono. Então, se a pessoa tiver interesse, quiser fazer uma sessão gratuita, me chama, eu oriento e é isso, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Fiquei um pouco nervosa no começo, porque, né, a gente fica. Mas eu estou bastante feliz e agradecida por estar participando aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com as pessoas que estão assistindo a gente. Pessoal, mais um episódio do Rede Social Entrevista. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até a próxima, se Deus quiser. Hoje foi uma aula de finanças e investimento com Eleni Ramos. Até a próxima!